Nós vamos falar, pessoal, sobre razão e fração. Não é uma coisa que vocês falam assim, eu nunca vi, né? Porque a gente já está falando de razão e fração já tem um tempinho. Quando a gente chegou lá em frações, comparação e ordem, nós falamos sobre razão. Quer ver onde é que está esse exemplo? Esse exemplo aí está na página 13, onde nós estávamos comparação e ordem. Fala de razão. Quer ver onde é que nós temos mais aí? É isso mesmo. Na parte de comparação e ordem, página 11, 12 e 13, ele falou aí sobre razão, né? E assim, quando nós estamos falando em razão, isso lembra ordem. Sempre que eu estou corrigindo exercício com vocês, eu estou dizendo razão. Quando ele falar em razão, é ordem. Então, a razão entre uma coisa e outra, né, você tem que observar a ordem que aparece. Tipo assim, só relembrando, ó. Supondo que você tem aqui, ó, 10 frangos. Tá tão engraçado hoje. 10 frangos. E que você tem aqui, ó, 15, vamos botar o que aqui, gente? 15 macacos, exemplo. 10 frangos, 15 macacos. Qual é a razão, pessoal? Do número de... A razão é o quê? Ordem. Qual é a razão do número de frangos para o número de macacos? 10 quintos. 10, 15. 10 sobre 15. Como que eu escrevo isso aí? Quando é razão, eu posso escrever de duas formas. Ou eu escrevo em forma de fração, ou eu escrevo 10, 2 pontinhos, 15. Certo? Só que aí esse 10, 15, aí eu tenho como simplificar por qual valor? Por qual número? Por 3? Não, 3 não. Por 5? Por 5. Exato, por 5. Ou, vamos colocar aqui, ó, a simplificação na frente. 10 dividido para 5 dá o quê? 2. 5 dividido para 5 dá o quê? 10 dividido para... tá. É sim, é sim. Então, pessoal, ou 2 para 3, né? Só que em razão a gente lê 10 para 15, 2 para 3. Em fração você vai ler 10 sobre 15 ou 10 quinzeavos, 2 sobre 3 ou 2 terços. Então eu vou além, eu vou escrever isso aí, né, na forma de fração. Vai ficar 2 sobre 3. Isso aí vocês lembram, isso aí a gente viu, tá? Então o que que nós temos também, ó? Eu posso falar que se eu fosse representar isso aí em forma de fração, eu teria o quê? Eu teria que ter o total de animais juntos, né? Então, 15 com mais 10 dá quanto? 25. 25. Então, qual seria a fração dos frangos? 25 sobre 15. Isso, seria... Como é que é? 10. Não. Não. Sobre 10. Seria 10 primeiro. E lá embaixo colocaria o quê? 25. Aí a gente simplifica, né? A gente simplifica isso aqui por 5. 10 dividido para 5. 2 quintos. 2. 25 dividido para 5. 2 dá 5. A fração do número de macacos, aí seria o quê? Seria 15 sobre 25. Então, você lembra, razão requer ordem. Fração requer o quê? O todo. Você precisa do todo no denominador, tá? Só para relembrar essa parte aí. E aí, o que é que nós temos aí? O conteúdo razão e fração, no dia a dia, por vezes, né, nós comparamos quantidades e medidas nas mesmas unidades. Por exemplo, a quantidade de água que 2 recipientes comportam, né? Aqui eu tenho um recipiente menor, um recipiente maior, né? Então, claro que eu vou estar usando a mesma unidade de medida que é a ml, para mim estar comparando, ou o litro, né? Para mim estar comparando essas duas aí. O comprimento de 2 tapetes.
né? Eu posso ter aí um tapete pequeno em centímetros, eu posso ter em metros, mas eu vou estar utilizando o que? A mesma medida, a mesma unidade, né? Para mim estar fazendo essa comparação entre os dois. A intensidade da força gravitacional em dois planetas, né? A força gravitacional de um pode ser maior, pode ser menor, e assim vai. Uma forma de fazer essas comparações é utilizando a ideia de razão. A gente já está dizendo, né? Comparação e razão estão o quê? Inteiramente ligadas. Razão quer dizer o quê? Ordem. Como veremos a seguir, o que acontece? José iniciou uma coleção de moedas antigas do Brasil. Ele já tem 3 moedas da época do Império e 5 da época da República. Então, observem a figura aí ou na tela ou no livro para vocês perceberem. Do Império, ele tem um total de quantas? Ele tem um total de 3. E da República, ele tem quantas? 5. Total de moedas? 8. Então, para descrever situações como essa, usaremos um esquema de tiras. Aí vamos ver o que ele fez aí, ó. A gente já viu que moedas do Império ele tem 3, moedas da República ele tem 5. Aí ele colocou o seguinte, ó. As moedas de Império, ele representou por uma tira de 3 partes, representando lá as 3 moedas. Tranquilo. Já as moedas da República, ele colocou 5 partes, uma tira, né? Ele colocou uma tira dividida em 5 partes. E ele coloca que cada parte dessa é uma unidade, ok? Então, a gente entende que as moedas do Império representam 3, uma tira, né? Dividida em 3 partes, e as moedas da República, uma tira dividida em 5 partes. Entenda que cada unidade dessa é uma moeda. Beleza. A razão entre o número de moedas do Império e o total de moedas. Olha só, a razão entre. Aí vamos ver. Se razão é ordem, o que ele fala primeiro? Entre o número de moedas de quê? Do Império. E o quê? E o total de moedas. Aí vai ser o quê? 3/8. Por quê? Quando ele fala razão, você já vai lembrar, é ordem. O que ele falar primeiro, eu vou colocar primeiro. O que ele fala depois, eu coloco depois. Então, a razão entre o número de moedas do Império. Império são 3. Então, ele colocou 3 primeiro. 3 para o quê? Total de moedas. Qual é o total de moedas? 8. Então, a razão fica o quê? 3/8. Certo? Como é que eu escrevo isso? Eu posso escrever isso assim, 3, 2 pontinhos, 8, ou em forma de fração, 3/8. 3/8, 3/8. Tem essas duas formas de representação aí. Ok, pessoal? Aí o rapazinho disse assim. A rapazinho não, a mocinha falou assim, ó, a razão entre as moedas da República... Olha só, a razão entre as moedas da República e o total é de 5/8. Por isso, 5/8 é a fração que corresponde a essa razão. Aí a professora concordou, isso mesmo. A mesma ideia serve para comparar os 2 tipos de moedas. Agora, comparando os 2 tipos de moedas, seria assim, ó. Qual a razão entre as moedas lá do Império e as moedas da República? Aí seria o quê? 3/5, né? Ele falou o quê? De moedas de Império primeiro e depois moedas de República. Então, seria 3 primeiro e depois 5. Eu posso fazer em forma de fração também, 3/5. Ok? Até agora tá tudo bem, né, gente? É só coisinha leve, coisinha simples, beleza? Sim. Joia. Bora continuar. Agora ele faz o seguinte, ó. Exemplo 1. Os exemplos, né, a seguir ilustram como usar essas ideias na resolução de problemas. Olha o exemplo 1 aí, muita atenção. Uma escola tem 432 alunos. Isso representa 4/5 do número de alunos de outra escola. Vamos calcular o total de alunos das 2 escolas. Para isso, representamos a situação por meio de esquemas. Ele usou, pessoal,
esquemas para representar, para poder, né, encontrar essa quantidade de alunos existente nas duas escolas. Então, o que acontece? Ó, para a primeira escola, ele utilizou quantas barrinhas aí? Quantos quadrinhos? 4. 4. Por que ele usou 4? Olha só, uma escola tem 432 alunos. Isso representa o quê, pessoal? 4 quintos. 4 quintos do número de alunos de outra escola. Então, o que que acontece? Ó, quando ele fala, pessoal, que os 432 representam 4 quintos do número de alunos de outra escola, ele está se referindo aqui à razão 4 para 5. Então, você entende que esse 4 é da escola que tem 432. E que o 5 é de quê? Da outra escola. Ok, pessoal? Então, ele representou a primeira escola por 4, uma tira, né, repartida em 4, para representar esse 4 aqui. E outra tira representando aqui, ó, o número 5, que é a outra escola. Ok? Então, ele fez o quê? A primeira escola, os 432 alunos, representam aqui esses 4 quadrinhos aqui. Beleza. E a segunda escola representa esses 5 quadrinhos aqui, e ele fez a repartição. De onde vem esse 4, de onde vem esse 5? Vem da sua fração, a gente já viu aqui, tá? Total de unidades. Qual é o total de unidades? Ele somou o 4 mais o 5 deu quanto? 9. Continuando aí, como é que ele vai fazer para calcular? O esquema nos indica que os 432 alunos da primeira escola correspondem a 4 unidades. Então, o que que ele fez? Pegou e achou o valor de uma unidade. Então, o que que ele teve que fazer? Ele pegou os 432 e dividiu por 4. Deu quanto, pessoal? 108. 108. Então, o que que ele quer? O total de alunos nas duas escolas. Não é assim? Se cada unidade está dando 108 alunos, qual era o total de unidades que eu tinha? 4. Não, total de unidades. Nós somamos lá em cima. Deu 9. Deu 9. Então, 9 unidades. Você pega o quê? Pega 108, que corresponde a uma unidade, e multiplica por 9 unidades. 108 vezes 9 deu quanto? 972. 972. Vocês entendem? É o que aí? Quem está falando aí? Ó o áudio, desliga o áudio aí. Gente, o que que acontece? Por que que deu esse valor? Vocês entendem que a primeira escola foram 4 quadrinhos e a segunda escola foram 5 quadrinhos. Mas esses quadrinhos aqui, ó, eles representam valores iguais. Ô, tio. Pode falar. Minha tela tá preta. Como? Minha tela tá tudo preta. Ai, ai, ai. Será possível? Ué, eu saí aqui e entrei de novo. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui de novo. Vou interromper. Compartilhar. Celular. Vê aí se voltou. Deixa eu ver. Agora voltou. Amém. Graças a Deus. Pronto. Então, o que que eu estava dizendo? Ó, essas partes que foram divididas aí são iguais, pessoal. Então, aqui eu tenho 4 partes iguais e aqui eu tenho 5 partes iguais. Ó. Total de partes, 9. Então, primeiro eu vou descobrir quanto vale uma parte. Então, eu peguei lá as 4 unidades que representavam, né, 432 alunos e fiz o quê? Achei o valor de uma unidade apenas. Peguei o 432 e distribuí aqui para esses 4 quadrinhos aqui, ó. 432 dividido para 4 deu quanto? 108. Então, cada unidade é 108. O que que eu faço agora? Vou achar o valor das 9 unidades, que é exatamente o que ele quer. O valor total das duas escolas. Então, eu vou pegar 9 unidades e multiplicar por 108, que eu vou encontrar o quê? 972. Então, o total de alunos das duas escolas é 972. Tranquilo?
É 5. É só Ô, prestar Johnny. atenção. Fala. Beleza, 2. Exemplo 2. Um recipiente tem 2 litros de uma mistura de glicose e água. O volume de água, olha só, é 4 vezes maior que o de glicose. É claro. Para calcular o volume correspondente a cada um desses elementos, montamos um esquema com tiras. Pessoal, se o volume de água é 4 vezes maior do que o de glicose, você entende que o de glicose vai corresponder a 1 e o volume de água, se é 4 vezes maior, é 4 vezes 1, ou seja, representa o número 4, ok? Então, para a água, nós temos 4 quadradinhos, ou seja, uma tira dividida em 4, e glicose nós temos um quadrinho apenas, né? Ou seja, uma tira que representa um quadrinho. Total de unidades, 4 mais 1. 4 mais 1, 5 unidades, ok? Beleza. Desse modo, o volume de água representa o quê? 4/5 do volume total, né? E o de glicose corresponde o quê? A 1/5. Por quê, pessoal? Ó, se água você tem 1, 2, 3, 4 partes, isso aqui vai representar que fração do todo, né? Se você somar todas as partes, vai dar 5 partes. Então, a água representa o quê? 4/5. Isso aí, para a gente já estava vendo nas aulas anteriores. 4/5. E o de glicose representa 1/5. Ok, pessoal? 1/5 vem de onde? 1 vem de um quadrinho que representa a glicose e o 5 é do total. Quando eu pego aqui 4 partes de água mais uma parte de glicose, ok? Então, deu 1/5. Então, o que ele fez agora? Separou essas duas razões, essas duas frações e calculou o volume de água agora. Olha aí. Primeiro ele pegou a razão que representava, né, o volume de água, que seria 4/5, e tirou de 2 litros, porque ele falou o que no problema? Ó, vamos ler lá de novo. Ele falou assim, ó, que o volume, deixa eu ver se é assim. Olha lá, um recipiente tem 2 litros de uma mistura. A mistura total é 2 litros. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar 4/5 de 2 litros e 1/5 de 2 litros. Aí ele fez, ó. Pegou 4/5 de 2, que você pega a fração 4/5, multiplica 2, e você acha o quê? 8/5. E 8 dividido para 5 dá o quê? 1,6. Volume de glicose. A fração de glicose ficou 1/5. Então, 1/5 de 2 vai ficar o quê? 1/5 vezes o 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 aqui tem 1 oculto embaixo. 5 vezes 1, 5. 2 dividido para 5, 0,4. 1,6 mais 0,4 resulta aqui no 2 litros. Vamos agora observar uma coisa. A diferença entre as duas situações problemas, a primeira e essa. A primeira, pessoal, ofereceu uma parte para você encontrar a outra parte. Ou seja, ofereceu uma parte para você encontrar o total. Então, o cálculo que você teve que utilizar foi o quê? Descobrir o valor de uma parte. Então, nós pegamos o 432 e dividimos por 4. E achamos 108. Então, para achar o total, eu tive que pegar o quê? 108 vezes o total de partes, ou seja, de unidades, né? Que era 9. Então, 108 vezes 9, achamos o total, 972. Você viu a diferença nesse aqui? Ele ofereceu para você o total. Tá vendo? O total das duas partes, de água e glicose, dá 2 litros. Para você encontrar o quê? O que era água e o que era glicose. Aí nós utilizamos o quê? Nós tivemos que obter aqui a fração de água e a fração de glicose. Como é que eu encontrei? Fração de água ficou 4/5. E a fração de glicose, 1/5. Porque eu sei que o todo é 5 partes.
Então, a fração de água fica 4 de um total de 5, 4 sobre 5. E a glicose 1/5. Aí eu só fiz o quê? Tirei 4/5 de 2 e 1/5 de 2. É só multiplicar as frações. Isso aí vocês já viram das aulas anteriores. Viu a diferença aí, né? Beleza. Agora, vamos resolver trocando ideias 17. Muita atenção. Calma aí. Pega lá para você aqui e bora. Trocando ideias 17. O que vocês acham, pessoal? Eu deixo trocando ideias ou eu já vou logo para os exemplos para ajudar na atividade aí que eu vou passar? Acho que eu já vou para os exemplos. Não é assim? Deixa eu trocando ideia para casa e dá os exemplos. Deixa eu trocando ideia para casa. Pronto, então deixa eu abrir aqui, quer ver, ó? Vamos lá. Que página é essa desse trocando ideia, João? Esse trocando ideias aí é 17. Aí vai ter suas tarefas para casa, John. Só o trocando ideias, calma. Vai ser trocando ideias e a página 18 e 19. Oh, meu Deus. Você tá achando o quê, rapaz? Tá achando o quê? Ô, John, você também bagaça nós, John? Nada. Tá tudo fácil, gente. Vocês vão ver. Eu já faço atividade, mano. Fácil demais. Questão presta atenção, ó. A questão 1, bem parecida com a número 22 de vocês, da 18. O fazendeiro cortou um arame. O cara aqui botou uma arame. Deixa eu apagar aqui, ó. Um arame em 2 pedaços, sendo que o primeiro corresponde a 5/8 do segundo. Pessoal, se o primeiro corresponde a 5/8 do segundo, o que eu entendo? Que o primeiro pedaço, ele fala assim, o comprimento do primeiro pedaço está para o do segundo em que razão? Beleza, vamos lá. Quando ele está dizendo assim que tem 2 pedaços, eu vou separar aqui o primeiro pedaço e o segundo pedaço. E a fração ficou 5/8, olha só, se ele fala que o arame ele foi cortado em 2 pedaços, o primeiro corresponde a 5/8 do segundo, nós entendemos que o primeiro pedaço ele representa 5 e o segundo pedaço representa o quê? 8. 8. É assim? Então, o comprimento do primeiro pedaço está para o do segundo em que razão? Bora colocar. Na razão 5 para o quê? 8. Para 8. Ok, pessoal? Então, esse 5 se refere ao primeiro pedaço e esse 8 se refere ao segundo. Certo? Então, 5 para 8. Agora, a letra B. Qual a razão entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento total do arame? Ele está falando agora de um comprimento total, então vamos prestar atenção. A razão entre o comprimento do primeiro pedaço. Qual número representa o primeiro pedaço? Bora. O comprimento? Aí, olha para a tela aí, ó. 5. 5? Pronto, 5. Como ele fala em razão, aí você vai colocar os 2 pontinhos. Bora lá, razão entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento total. Qual é o comprimento total, pessoal? É só somar as duas partes. 8 com mais 5. 13, né? Assim, 13. então vai ficar 5 para o quê? 8. 13. 13, olha lá. Ele está falando, gente, ó, qual a razão entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento total. O comprimento total envolve as duas partes. A primeira parte corresponde a 5 e a segunda corresponde a 8. Então, 5 para 13. Agora, o comprimento do primeiro pedaço representa que fração do comprimento total do arame? Aí agora está fácil também, né? O comprimento do primeiro pedaço representa que fração do comprimento total? Então, vai ser 5 no numerador. E 13 embaixo, no denominador. Ok, gente? Então, ficou assim, ó.
Numerador fica 5 para 13. É só passar agora aqui o sinalzinho aqui, o tracinho de fração. Ô, Faça Johnny, libera difícil. nós 15 minutos antes de fazer sua atividade. Eu tenho que terminar o slide aqui para vocês não ficar com dúvida nas questões web. Não tá com dúvida, não. Já vi a minha, já. Uma vergonha, Mó rapaz. fácil. Essa, fácil. realmente, essa 18 tá facílima. Agora vem aí, ó. A letra B da 25 já não é tão fácil. A 26, a 27 já não é tão fácil, entendeu? Não tem problema. Não tem problema. Pronto, bora lá, ó. O número de Quem vai fazer, né? Eu cachorros, mesmo. o número de cachorros e gatos residentes em um condomínio está representado pelo seguinte esquema de barras. Quantidade de gatos, pessoal. A barrinha foi dividida em quantas partes aí? 4, Gatos representa 4, cachorros 7, beleza, total de gatos 4, né? E total de cachorros 7. Com base nele, responda. O número de gatos representa que fração? Ele quer fração, não razão. Que fração, pessoal, do número de cachorros? 4 sétimos? Exatamente. 4 sobre 7. 7. Mas, pessoal, se eu falasse assim, calcule a razão entre o número de gatos e de cachorros. Daria a mesma coisa? Qual o nome, tio? Olha, a primeira pergunta. O número de gatos representa que fração do número de cachorros? Então, você faria o quê? Se é fração, o que ele falou? Ele falou o número de gatos, 4. E o número de cachorros viria na parte de baixo, que seria o 7. Se eu disser, calcule a razão entre o número de gatos e cachorros, dá 4 sétimos a mesma coisa? Não. Sim ou não? Seria. Não. Dá sim. Razão entre o que, pessoal? Número de gatos para o quê? Cachorros. Cachorros, gatos em primeiro, então vai ficar 4, 2 pontinhos. Aí vem a quantidade de cachorros, que é o quê? 7. 7. Eu ainda posso escrever isso aqui em forma de fração? 4 em cima e 7 embaixo. Estão vendo que é a mesma coisa? Os gatos representam que fração? É a mesma coisa de eu falar. Qual a razão entre quantidade de gatos e cachorros? Letra C. O número de cachorros representa que fração do número de gatos? Agora ele perguntou o contrário, né? 7 Cachorros representam... Pronto. 7 sobre 4. Letra D. Calcule a razão entre número de quê? De cachorros e de gatos. gatos. Será E aí fica a 11? mesma coisa? Fica a mesma coisa, não fica? Sim, só vai trocar Pronto. assim a posição. Vai ficar 7 quartos. 7 para 7 para 4. Não. Fica assim, Será como é 11? razão, você vai fazer 7, 2 pontinhos, 4. Você quer 7 para 11. 7. É, aí você vai o quê? Você vai fazer o quê? Ó, ou 7 quartos. você pode fazer 7 quartos. Deu a mesma coisa, entendeu, pessoal? Então, tenha atenção nisso aí. Ô, Fizeram? Johnny, ainda não entendi. Ainda não entendeu? Não. Beleza. Mais ou menos. Ô, Johnny, Ó, fala. deixa eu te fazer uma pergunta. A fração do número de cachorro não seria 4 mais 7 e o número 5? Ah, ele Na não letra A? perguntou. Olha aí, Andra. Ele não perguntou qual é a razão entre o número de cachorros e o total de animais. Ah, tá. Tem que falar total. É, tem que falar, entendeu? Ele falou fração do número de cachorros na letra agora A. eu entendi. Agora você entendeu, né? Então seria o quê? Gatos, 4 em cima e cachorros, 7 embaixo. Agora se falasse, o número sair, de vou entrar. gatos é o quê, velho? Eita, celular que trava é o meu. Tomar... Fica aí usando dados móveis. O número Que de dados gatos móveis? representa Internet, normal. que fração do número total de animais, Duda? Aí seria o quê? 4 para quanto?
7, será em 11? Para 11. Ué, Ele está falando de total de animais, então seria 4 para 11. Beleza? Então, espero que Beleza. você tenha entendido agora. Questão John, 3. cadê o exemplo de Weber, Genário? Ué. Vai cair, vocês voltam, viu? Tá. Beleza. Beleza. Meu Deus, John. É o Voltar que, não, John. Genaro? Ô, John, Genário. ó, 10 minutinhos só pra fazer atividade, você não dá pra nós, velho. Moça, eu não posso, não. 9 minutos, Pô, John. sim, John, você Vai tá ter devendo 30 minutos. Você não pode, Você tá devendo você 30. não pode dar 10, mas você pode John, passar, né? ó, um dia, Só tem a 3 e a você vai 4. dar sua aula de graça pra nós, sabia? Que nós vai dar, juntando uns minutos. Já tem 30, uma aula é 50, mais 20 minutos, nós completamos. Pois é, mas 20 minutos